E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá então, né, para mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos estudar a questão de uma maneira mais geral, vamos dizer assim, né, e específica, fazendo uma análise, um contexto histórico, né, do que seria a Escola de Frankfurt. Como o próprio nome já diz, né, a Escola de Frankfurt fica localizada, então, em Frankfurt, na Alemanha. Mas o que seria, né, essa chamada Escola de Frankfurt, né, e o que deu origem a ela, é algo que é bem como nós conversamos, né, como eu costumo trazer para vocês, né, de que as questões filosóficas, elas não se dão aleatoriamente, né? Elas são, sim, um reflexo de um contexto histórico, sociológico e cultural, né? E eu sempre acho interessante aqui destacar para vocês que quando a gente fala em questões culturais, né, é justamente dessa possibilidade e dessa diversidade cultural, né, considerando cultura como um conjunto de valores e hábitos desenvolvidos por uma civilização, né, de maneira de que uma cultura não deve se sobrepor à outra. E nós devemos respeitar, né, as diferenças culturais, enfim, todo tipo de diferença. E quando a gente fala na Escola de Frankfurt, né, ela é justamente resultado e os seus intelectuais, né, que aqui nós podemos destacar que não se limitam a filósofos, são também intelectuais da área da sociologia. E aí, aquilo que eu sempre digo para vocês, né, existe uma interdisciplinariedade das, da, das áreas, no caso, né. Quando se fala na questão da Escola de Frankfurt, existe, é nítido, é visível, né, de que existe esse reflexo do que ocorre, né, no processo histórico. Como nós já vimos, o século XX ele é um período em que nós tivemos uma turbulência, vamos assim dizer, sócio e econômica, né? Tivemos a Primeira Guerra, tivemos a grande crise de 1929, né? Que acabou trazendo todos esses, vamos dizer assim, esse processo que desajusta, que desacomoda o que já está, entre aspas, acomodado, acaba trazendo um embate também intelectual, né? Filosófico, intelectual, sociológico, histórico. E não há como não considerar que esse período nós também tivemos vários avanços tecnológicos, avanços científicos, né? E que todos eles foram, de certa maneira, tiveram essa contribuição, esse reflexo advindo do iluminismo, né? Nada é em vão. E justamente o que vai acontecer é que esse processo todo, né, vamos dizer assim, essa mudança social, né, que um pós-guerra traz, junto com uma crise econômica, né, e a gente sabe muito bem que muitos intelectuais desse período foram também perseguidos, né, por questões étnicas e questões, no caso, filosóficas e sociológicas, trazendo cada vez mais um questionamento do que, qual era o ponto em que a humanidade estava, se essa nossa capacidade de sermos seres racionais nos possibilitava evoluir ou não. Até que ponto os nossos avanços tecnológicos haviam contribuído, né, com o desenvolvimento, né, ou também estavam contribuindo para a nossa destruição. Eu acho que esse momento, essa contextualização da Escola de Frankfurt, né, nos possibilita, se fizermos uma análise nos nossos dias de hoje, ainda vai se permanecer com um questionamento em aberto justamente sobre isso, né? Até que ponto o ser humano, ao desenvolver a tecnologia, tem que
vamos dizer assim, não tem que se automonitorar para não se autodestruir usando mal, né, esses elementos que foram utilizados, né, através desse desenvolvimento tecnológico. É claro que, avançando um pouco mais, nós traríamos essa análise, por exemplo, para quando nós vemos um avanço, né, do nazismo, que através da Câmara de Gases terminou várias pessoas. Avançando mais ainda, nós traríamos, por exemplo, a bomba atômica, né, que na verdade até que ponto teria contribuído, né, é um avanço tecnológico imenso, mas também é um avanço que pode nos autodestruir, tá? Bom, o que vai acontecer é justamente que esses intelectuais, né, alemães, que não ainda organizados, né, e aqui eu não vou dizer, não posso limitar como intelectuais, filósofos e sociólogos alemães, né, mas eles passam, né, a questionar justamente isso. E mais, eles nesse momento ainda não estavam organizados, né, nessa intitulada Escola de Frankfurt, assim chamando, né, que depois a gente vai ver que ela vai ter que ser, em 1930, ela vai ser transferida, né, para um escritório em Genebra, justamente porque passa a ser perseguida, né, e a escola, então, passa a ser perseguida pelos nazistas e ela passa os intelectuais passam a sofrer perseguições e então ela fica ameaçada de ser, no caso, extinta, fechada, tá? Para vocês verem como que agora eu vou retornar, né? Fazendo um link novamente ao pensamento, e a gente vai observar que esses intelectuais vão começar a se organizar, né, um pouco bem antes, mas não inicialmente não com o objetivo de formar esse instituto chamado Escola de Frankfurt. E quando eu falo instituto é, no caso, por ser um instituto, no caso, de uma figura, né, uma referência, né, na pesquisa filosófica e sociológica, para analisar o que justamente esses intelectuais, né, se reúnem para analisar essa questão, uma releitura, né, do pensamento marxista. Tá? Intelectuais como Habermas, Adorno, Pollock, eles se reúnem então, e vários outros, né? Mas inicialmente esse processo da chamada, que depois ela vai evoluir para a Escola de Frankfurt, é justamente nasce com um intelectual judeu argentino chamado Felix Weil, tá? Me perdoem, porque na verdade eu não domino alemão e talvez seja Felix Weil, né? Por ser em alemão. Em inglês seria Weil. Enfim, eu não domino nenhuma das duas línguas bem. Esse intelectual radicado na Alemanha, ele organiza a primeira semana do trabalho marxista, tá? Essa primeira semana de trabalho marxista é justamente um evento que se dá em 1922, tá? E uma das propostas é justamente buscar, analisar, fazer uma releitura dessa obra, né, dessa teoria marxista, considerando que será que essa leitura, essa em cima, né, de uma teoria marxista, será que ela tem fundamento? Será que ela consegue ser aplicada? Ou será que isso já é superado, né? Será que o capitalismo conseguiu ou conseguirá se sedimentar na sociedade, né? Ou não? Enfim, eles se reúnem, né? E o principal objetivo deles é, então, a criação, né,
do Instituto de Pesquisa Social. Então, qual a importância? Essa seria vamos dizer assim, o embrião, a gênese, a genealogia, né, do chamado Instituto de Pesquisa Social. Vocês observem que, trazendo isso para os nossos dias de hoje, né, o quanto essa organização, essa sistematização de um estudo, do conjunto de intelectuais para estudarem e para fazerem esse estudo do social, ele é importante. Se nós trouxéssemos isso para os nossos dias de hoje, nós teríamos os grupos de pesquisa dentro das universidades, né? Então, por isso a importância, e eu sempre digo isso, que às vezes o aluno na graduação, ele não se acha, não, isso não vai acrescentar nada, né? Sei lá. Gente, a gente tem que ter, e eu sempre digo isso, a humildade de perceber que os nossos professores, e eu digo os nossos porque eu tenho os meus professores, no caso, a gente sempre vai ter que ter os nossos professores, né? Aqui abrindo um parênteses. Quando a gente se considera pronto, né, eu acho que aí também existe um pouco de falta de humildade da gente em dizer, não, eu estou pronto. E aqui encerro, eu acho que eu já estudei o suficiente e eu acho que eu não estudei o suficiente, preciso estudar mais e me agregar, estar ligada a um grupo de pesquisa dentro de uma universidade, especialmente de matemática que eu gosto de trabalhar, isso vai só contribuir para o meu crescimento, entendeu? E é aí que surgem as parcerias para a gente escrever artigos, para participar de congressos, né? Enfim, fazer a roda da universidade girar. E é isso que eles querem fazer a roda da ciência, no caso, fazer a roda da filosofia e da sociologia girar, né? E é isso que eles tentam com esse Instituto de Pesquisa Social. A princípio, eles recebem algum tipo de subsídio, né, do governo alemão, tá? E também de algumas pessoas que podiam, né, e que se interessavam pelo trabalho deles para se manter. Esse instituto, então, ele segue, tá? Fica, então, vinculado à Universidade de Frankfurt e no futuro, né, um pouco mais amadurecido, ele vai dar origem à chamada Escola de Frankfurt. Porque os intelectuais, então, que ali estão, e dentro de toda essa turbulência social que a gente sabe que vai acontecer entre esse período de 1922, quando é instituída a primeira semana de trabalho marxista em Frankfurt, na Alemanha, para criar esse instituto de pesquisa, que na sequência será chamada Escola de Frankfurt. E eles vão passar por um processo, por uma turbulência socioeconômica pior ainda do que a que eles vinham analisando, né? E é o que eu sempre digo para vocês. Por que a filosofia talvez ela perdeu muito espaço e hoje começa a ganhar novamente espaço, quando nós percebemos que PAV e Enem retomam, né, com muita força essa exigência, né, da sociologia e da filosofia. Vejam que ela para justamente para fazer uma análise de um período histórico, sociológico, extremamente conturbado, né, quando a gente está entre a Primeira e a Segunda Guerra. E tal é a importância, né, dessa chamada Escola de Frankfurt que ela passa a ser, né, ameaçada de fechamento pelos nazistas, né, em 1933. De maneira que quando ela vai até 1950, né, sob essa ameaça de fechamento, tendo que dar uma suspendida na sua atividade e retomando então com um chamado nome, aí sim, Escola de Frankfurt, tá? Aonde cabe só fazer uma observação que nesse período, né, entre aspas, de suspensão ou não, porque era uma coisa tendo em vista a necessidade de interrupção, que esses intelectuais
eles não pararam de produzir, porque a mente não para de pensar e, consequentemente, tu não vai parar de trabalhar. O que acontecia é que essas reuniões não conseguiam ser pontuais como propostas desde 1922, quando inicia, né, com a primeira semana de trabalho marxista. Então, o mote, o nascimento da Escola de Frankfurt é fazer uma análise da teoria marxista, se ela continua, se ela persiste, se ela consegue dar conta das transformações, né, da sociedade, mas isso acaba superando, né, ela acaba superando essa possibilidade e entrando em outra seara, né, avançando esse processo, e esses principais intelectuais que nós vamos seguir na sequência da nossa aula, né, que as gerações que a Escola de Frankfurt tem, tá? E quais são os intelectuais e, por exemplo, as principais obras que eles desenvolvem ou as principais ideias que eles trabalham nesse período, né? Quando ela ela perdura até a década de 1930, né? E aí a gente sabe que ainda não com o nome de chamada Escola de Frankfurt, mas com a ideia do que seria na sequência da Escola de Frankfurt. Então, a importância de estudar essa genealogia, essa história, né, da Escola de Frankfurt é justamente, e eu acho importante destacar isso, para que vocês percebam o quanto a figura do intelectual que trabalha com a filosofia, ele é importante não só para, vamos dizer assim, criar conceitos filosóficos, né, mas para fazer uma análise da questão histórico, social e cultural em que aquela sociedade está imbricada, né? E os reflexos desses estudos na Escola de Frankfurt, né, ou então ainda no chamado Instituto de Pesquisa Social, eles vão refletir não só, né, em Frankfurt, na Alemanha, eles refletem até hoje. Prova disso é que é um tema que nós temos que estudar, nós temos que abordar. Para quê? Para que vocês consigam, no futuro, localizar os autores em que estão estudando e saber que eles são origem da Escola de Frankfurt e na Escola de Frankfurt, e perceber que conseguir com que o intelectual faça essa análise da realidade social em que ele está e fazer uma releitura até mesmo das obras que já foram abordadas e já foram escritas é fundamental, e esse é o papel. E aí eu deixo uma reflexão final para nós fazermos, né? Que é justamente o que? A importância que a filosofia tem dentro da nossa sociedade e que, em determinados momentos, é cerceado o acesso, né, ao estudo da filosofia, como, por exemplo, diminuindo a carga horária dos professores de filosofia. Então, por quê? Porque ela talvez não tenha tanta importância? Eu acho que não. Eu acho que ela é tão importante quanto as outras disciplinas que são ministradas, né? E a partir do momento em que a sociedade conseguir perceber isso, nós vamos retomar, né, a um período clássico em que as pessoas já sabiam que, vamos dizer assim, era fundamental e inerente ter um domínio, no mínimo, básico de filosofia, tá? O que se percebe é que a proposta, né, da criação de um instituto de pesquisa social que depois vai se transformar na Escola de Frankfurt traz com que diferentes pensadores em momentos distintos, em gerações distintas, estudem teorias filosóficas diferentes, tá? Buscando, então, construir, né, ou fazer críticas, ou fazer, vamos dizer assim, uma análise positiva sobre
contra ou a favor do capitalismo, e um estudo da teoria marxista na sociedade, tá? Esse é o mote do que vai se transformar no futuro a Escola de Frankfurt. Gente, por aqui então a gente termina a nossa aula de hoje, tá? E na sequência a gente vai se aprofundar um pouquinho no estudo de alguns autores e qual a sua proposta dentro da Escola de Frankfurt. Um abraço e bons estudos.